O sábio Salomão diz que a doutrina do sábio é fonte de vida. A doutrina do sábio é uma fonte de vida. Provérbios 13 e 14. Vamos começar por aqui, para nós podermos respeitar não apenas o que nós gostamos, porque o ministério de um homem de Deus, de um profeta, não é apenas a primeira parte que ele vem e tem uma mensagem que cativa, chama a atenção das pessoas. E essa mensagem todo mundo gosta e todo mundo diz: eu creio no profeta. Por que você crê no profeta? Oh, ele curou doentes, ele ressuscitou mortos. Então eu creio no profeta. Isto é uma parte, isto não é doutrina. Então eu quero ver se nós cremos no profeta pela doutrina, a doutrina do profeta. Porque assim nós vamos crer em Jesus pela doutrina de Jesus. Nós temos que acompanhar as Escrituras para isto. Marcos 7:7 diz que eles ensinam doutrinas que são preceito dos homens. Não é a doutrina de Cristo, mas que eles estão ensinando, estão. Lucas 4:32, eles admiravam a doutrina de Cristo porque ele falava como quem tem autoridade. Agora eu tenho que saber qual a doutrina, porque se fala muito nisto, mas isso não revela a doutrina. Até aqui você não ficou sabendo. Mas qual é a doutrina de Cristo? Ele tem que ter uma doutrina. O que ele veio fazer? Então aí começa a parte da doutrina. Em São João 7,16 ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isto quer dizer, se eu não recebo a doutrina de Cristo, eu não recebo Deus. Porque o homem, Jesus, que veio mostrar essa doutrina, ele diz que a doutrina não era dele, que a doutrina era do Pai. Então, quando eu rejeito o que aquele homem, Jesus, deu como doutrina, eu estou rejeitando o próprio Pai, que é o Espírito Santo. Você só tem que fazer uma unidade de Deus. Não existe dualidade nem trindade, mas existe unidade. Unidade de Deus é formada de um corpo e um espírito. Aí você tem uma unidade de Deus. É um homem que tem corpo, espírito e alma, e Deus manifestando naquele corpo. Aquilo forma-se uma unidade. Deus e eu é uma unidade. Nós não somos dois, eu e Deus. Você e Deus. Você que tem o Espírito Santo e Deus é um só. Não somos dois. Porque nós somos a carne, o tabernáculo onde Deus mora. Jesus era o tabernáculo onde o Pai morava. É simples ver a deidade de Deus. Vamos começar por aqui, porque esta é a doutrina. Jesus estava mostrando a doutrina. O dia que ele pregou a doutrina, ele foi expulso. Quando ele pregou a doutrina, ele foi apedrejado em São João 10. Foi só pregar a doutrina. Ele disse: eu e o Pai somos um. Isso é uma doutrina. Pegaram em pedra para jogar nele. Foi só ele falar: eu e o Pai somos um. Eles não podiam admitir que ele e o Pai fossem a mesma coisa. Outra vez ele disse: que o que é que eu tenho feito de mal que vocês estão me perseguindo, querendo me apedrejar, me rejeitando? O que tenho feito de mal? Eu disse: não, você não fez nada de mal. A única coisa má é que tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. É uma doutrina. Era um homem e Deus ao mesmo tempo. Então aquilo era uma doutrina porque eles não criam que Deus era um homem. E ali Deus era um homem. Uma virgem concebeu, deu à luz um filho,
E esse filho era Emanuel, era um homem, Deus feito carne, Deus encarnado. Então, esta doutrina nunca foi aceita. Se vocês notaram, o irmão Brana pregou isso dentro das eras da igreja, e eles fizeram uma confusão, e partiram 2, 3, e ficaram apenas com um da forma errada também. Irmão Brana disse sobre isso. Então, qual a doutrina correta? Porque esta é a doutrina de Jesus. Estou aqui falando desta doutrina de profeta. O profeta e sua doutrina, eu poderia dizer Jesus e sua doutrina. O profeta e sua doutrina, Pedro, Paulo e sua doutrina. O profeta e sua doutrina, Brana e sua doutrina. O profeta e sua doutrina, a noiva e sua doutrina. Então, a noiva não é profeta, o profeta diz que ela é. O profeta diz, ela tem o assim, diz o Senhor. Pérgamo 56 a 58. É bom a gente ler isto, por quê? Deus está operando, enquanto Ele opera na noiva, Ele está operando através de nós, os homens. Você sabe que o ministério foi dado ao homem e não à mulher. Então, a gente sabe que Deus está operando através de homem. A mensagem dada à noiva, através do homem. A noiva é representada na terra através de homem. Irmão Brana representava essa noiva também na terra. Além de representar Deus, você vai ver que ele representava esta noiva na terra. Porque a palavra, os sinais, tudo aconteceu nos tempos dele, nos dias dele. Tudo que tinha que ser feito, foi feito nos dias dele. Assim como Jesus. Nós, como noiva, estávamos em Jesus. Tudo foi feito através de Jesus. Curou enfermos, expulsou demônios, depois ele só mandou nós fazer isso que ele já tinha feito. Isso é para quem crê. Aquele que crê, então porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram. É simplesmente crer, mas tudo já havia sido realizado por Jesus, porque esta foi a doutrina dele: curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes. E até se beber alguma coisa mortífera não ia fazer dano algum. Tudo isto era sua doutrina, mas uma doutrina principal que eles perseguiam era ele dizer, ele e o Pai eram um só. Eles não podiam aceitar aquela ideia. Nós vamos chegar nos nossos dias. Nós temos também Atos 5:28, que eles proibiram os apóstolos de pregar no nome de Jesus. Atos 5:28. Eles proibem, nós já proibimos vocês para não pregar nesse nome. O nome, naqueles dias dos apóstolos, era uma doutrina. Nós não queremos que vocês preguem essa doutrina. E chegar até chamar de uma nova doutrina. A doutrina era do nome. Eles não conheciam o nome de Jesus Cristo. Hoje todos nós viemos do catolicismo, protestantismo, dos wesleyanos, dos pentecostais. Então nós sabemos muito do nome de Jesus. Mas lá atrás, quando os apóstolos estavam pregando, não, Jesus tinha morrido há 50 dias e eles estavam pregando. E pregando naquele nome, mas pregando o nome de um homem que tinha morrido há 50 dias e que na mentalidade deles não tinha ressuscitado, mas eram os apóstolos que tinham roubado o corpo, como está na Bíblia. Eles criam que era assim, que os apóstolos roubaram o corpo, eles não creram na ressurreição, nem tendo dado a ressurreição. Você pensa que é fácil crer na ressurreição? Não é, as pessoas precisam ser elegidas para crer naquilo. É como crer no que nós estamos pregando. Não é fácil crer nisso daqui. Não é fácil, você tem que ter eleição para crer. Mas o que é isso? É uma doutrina. Eu vou daqui expor para vocês a doutrina. É uma doutrina e que as pessoas não têm condições de crer porque elas já foram ensinadas com outra doutrina. E Deus está sempre trazendo algo diferente para o povo, para orientar o povo. Em Atos 17, verso 18 e 19, o que é que está dizendo esse paroleiro? Olha o que eles diziam. E outros,
parece que é pregador de deuses estranhos. Esse paroleiro fica falando aí o que é? Mas ele está parecendo um pregador de deuses estranhos. E aquilo era que trazia a doutrina. Porque eles viram, não é o Deus que nós cremos. E você sabe que eles criam em Deus, eles eram judeus, eles criam em Moisés. Mas quando aqueles apóstolos estavam pregando que o Deus de Moisés era Jesus, eles não aceitavam. Eles não conseguiam receber aquela mensagem. Outra coisa, porque lhes admirava a Jesus. Em Atos, capítulo 17, verso 19, eles tanto admiravam o que Jesus fez e fazia através da mão dos apóstolos. Por que ele está admirando? O que estava acontecendo é que eles estavam pregando que Jesus havia ressuscitado. E eles não conseguiam admitir aquela doutrina da ressurreição naquele tempo. Não puderam crer naquela doutrina. Então vamos entrar agora já a doutrina de Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu quero passar por isso, irmãos, até eu chegar nos nossos dias. Vamos com tempo aqui, porque eu já vou aproveitando bem o tempo, não gosto de desperdiçar o tempo. O parágrafo 28, porque se alguém quer conhecer sobre a deidade, a unidade de Deus, tem que ler a revelação de Jesus Cristo, pregado pelo profeta. Parágrafo 28, considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Porém, Jesus mesmo disse que Deus era seu pai. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos, estes termos fazem ao Pai e ao Espírito um. E em verdade são um. De outra maneira, Jesus teve dois pais. Porém, note que Jesus disse que ele e seu pai eram um. O irmão Brando diz aqui, não dois. Isso produz um Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Essa era a doutrina de Jesus. Irmão Brana está aqui só reforçando isto para nós. É uma coisa que eu quero deixar para vocês também bem firme, porque essa é a doutrina do profeta. E poderíamos dizer dos profetas. A doutrina da deidade, da unidade de Deus, do único e verdadeiro Deus, foi a doutrina de todos os profetas, foi a doutrina de Noé, foi a doutrina de Moisés, foi a doutrina de Abraão, e assim por diante. Todos eles tiveram essa doutrina, o único Deus verdadeiro. Só que agora em Jesus, aquele Deus verdadeiro estava em carne. Eles criam num Deus que estava no céu, mas agora aquele Deus do céu estava na terra. O que não era fácil eles admitir. Então eu quero tomar esta parte que apenas para frisar um pouquinho, que o irmão Brana diz, Jesus disse que ele e o Pai eram um, não dois. Aí vem o teólogo e diz, não, mas eles são dois. E você vai crer? Pode falar qualquer teólogo, qualquer outro homem que vier, pode falar que são dois, não vai adiantar mais. Porque o William Brana, que era profeta, disse, eram um, não dois. Você não pode dizer que o pai era um e o filho era outro, que aí você forma dois. Você tem que ver a unidade. Aí o irmão Brana veio e diz, isso produz um Deus. Quando você crê desta forma, produz um Deus. O parágrafo 21, creio que desta mensagem, o parágrafo 21, a revelação de Jesus Cristo. Agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o todo-poderoso. E você pode colocar Pai, Filho e Espírito Santo, que o irmão Brana vai colocar nos próximos parágrafos aqui. Ele diz, são títulos e descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas tem tantos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo, não podia ser uma só pessoa. O irmão Brando diz, são.
Uma só pessoa. São títulos de uma só pessoa. Não são títulos de duas pessoas. Aqui o irmão Branco está mostrando, não são títulos de duas pessoas, o primogênito dos mortos. Então teria que ser título de duas pessoas, porque o primogênito dos mortos é um que morreu e Deus não morre. Mas o irmão Branco diz, não são dois, são títulos da mesma pessoa. São títulos apenas de uma só pessoa. Tem que se guardar isso. Porque aquele Deus imortal teve um corpo para morrer, para salvar a mim e a você. Ninguém podia nos salvar. Não tem corpo de um filho à parte de Deus que pode nos salvar. O corpo de Deus, que é o filho, é o corpo. Aquele é o corpo, é a carne, porque Deus é espírito. É a única salvação, está ali. É o corpo do próprio Deus. Filho é porque Deus veio e nasceu de mulher. E aquele corpo foi que sangrou para apagar nossos pecados. Amém. Então são títulos e descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O 53, também desta mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Vou passar apenas por alguns aqui. Você sabe que a mensagem toda, ela é formada assim. Porque é a revelação de Jesus Cristo. É mostrar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. É a única pessoa da divindade. Não tem duas. É a única pessoa da divindade. Então aqui está o 53. Isso é a expressão de um profeta. Essa é a doutrina do profeta. Tem gente que fica assim, a doutrina do profeta, duas pessoas. Prova que ele disse que o pai e o filho eram duas pessoas. E aqui está a doutrina. Eu e o pai somos um, foi Jesus quem falou. E o William Branham vem mostrando essas coisas para nós, porque o dever do irmão Branham era restaurar todas as coisas. E uma das coisas que precisava ser restaurada era a verdadeira fé na deidade, no verdadeiro Deus, que já havia sido perdido durante as eras da igreja. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, além de revelar os mistérios ocultos que formariam uma doutrina, guarda isso, mistérios ocultos que ninguém nunca soube, quando fosse revelado, formavam a doutrina também. E esta seria a doutrina do profeta. Esta sim, a doutrina do profeta. Então tem pessoas que crêem no irmão Branham e creem em Jesus, mas crêem só por sinais. Eles não admitem a doutrina. 53, a revelação de Jesus Cristo. Agora, essa é a revelação. Cristo Jesus é Deus. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Amém? Olha, o irmão Branham não está dizendo aqui, ó, o Jeová do Antigo Testamento é. Olha o quanto vale um acento. Talvez você não dá valor nas coisas. Quanto vale um acento numa letra? Irmão Branham não está dizendo o Jeová do Velho Testamento e o Jesus Cristo do Novo Testamento, porque fica sem sentido. Mas quando você coloca o acento, o Jeová do Velho Testamento quer dizer, a mesma pessoa. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Isto é doutrina. De quem? Doutrina profética. Doutrina da Bíblia. Não importa quanto se esforce, você não pode provar que há três deuses. Mas também você não pode provar que há duas pessoas na divindade. Eu não creio em três deuses. O outro diz, eu creio num Deus só. Só que é um Deus em duas pessoas. Também você não pode provar. É um Deus numa pessoa. Você não pode provar Deus em duas pessoas. Deus é uma pessoa. Não tem outra pessoa que revela Deus para nós, senão o Filho. Então você olha no Filho, quem me vê a mim, vê o Pai.
Aqui o próprio profeta disse, mas também se necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo, para que você possa entender a verdade de que ele é um. Se necessita de uma revelação para ver que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. A irmã Brana diz assim, Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas acerca desta verdade. E Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas para, ao invés de ver a única pessoa da divindade, que o Jesus é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Então Satanás cegou a igreja e diz, olha, Jeová é um e Jesus é outro. O diabo cegou a igreja. O diabo cegou os teólogos. Os teólogos trinitarianos, então eles dizem, olha, o diabo cegou eles tanto que diz, ó, Jesus é um, o Pai é outro e o Espírito Santo é outro. Foram cegados por Satanás. Agora, dentro da mensagem também tem os teólogos cegos por Satanás, para dizer a mesma coisa. O Pai é um, o Filho é outro, mostrando duas pessoas. Então o irmão Branham está dizendo, Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas acerca desta verdade. Que verdade? O Jeová do Velho Testamento é. Isso é uma afirmativa, gente. Eles deveriam entender, porque eu nem estudado sou. Eu sou de 4º ano. Não poderia nem falar isso para vocês. O Jeová do Velho Testamento é. Eu vou querer ensinar um teólogo que sabe muito mais do que eu? Não, eu estou só dizendo para ele aceitar o sinal certo, a forma certa e até o acento na letra para poder afirmar que é uma pessoa só. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Isso é o William Branham que está dizendo. Agora, eu quero chegar a esse ponto e mostrar para você que essa não é a doutrina do irmão Branham. Certo? Essa é uma doutrina que já está na Bíblia. Mas o que o irmão Branham veio fazer? Restaurar só. Certo? A unidade, que é a deidade de Deus, batismo em nome de Jesus Cristo, mulher não pregar na igreja, ficar calada, não é doutrina de William Branham. Isso é a doutrina da Bíblia. Certo? Não é de William Branham. E isso é doutrina da Bíblia, isso é doutrina de Paulo, doutrina de Pedro, e foi que Jesus deu a chave para Pedro, diz, para quem você abrir está aberto, e quem você fechar está fechado. Eu tenho culpa se Pedro não consegue abrir para esse povo? Você tem culpa se Paulo não consegue abrir para esse povo? Porque Pedro está com a chave e não conseguiu abrir para o povo, só abriu para o eleito. Ele abriu no dia de Pentecostes, ele pregou, revelou aquilo claramente, porque foi ali que ele foi convertido. E em São Lucas, Jesus já tinha dito para ele, quando te converteres, confirma teus irmãos. Em outras palavras, antes de você ser convertido, para de pregar, não fala nada para ninguém, porque você não pode confirmar nada, você cala a boca. Aí Pedro ficou quietinho, foi para o aposento, ficou lá aqueles 50 dias, que é 40 dias, até dar os 50, que é o dia de Pentecostes. Aí o Espírito Santo desceu, batizou Pedro, mudou a vida de Pedro. Agora o povo pergunta, que faremos, varões, irmãos? Agora você vê, isso daí está dentro da Bíblia, mas católico não aceita, luterano não aceita, wesleyano não aceita, pentecostais não aceita. Não estamos falando mal deles, não. Não aceita. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eles não creem, não é na Bíblia? É na Bíblia. Por quê? Não crê no que está escrito, que é a doutrina dos apóstolos. Isso é doutrina dos apóstolos, não é de Jesus. Para quem foi que Jesus deu a chave? Foi para a Igreja Católica? Foi para Lutero? Foi para Wesley? Foi para os pentecostais? Ou foi para Pedro? Na minha Bíblia diz que deu para Pedro. Então, ou eu entro pela porta que Pedro abriu, ou eu fico fora do reino. Porque Jesus diz que é Ele que abre a porta do reino para nós.
É Pedro. Nem Jesus pode abrir. Tem hora que é coisa tão pesada. Você não, eu vou pedir, Jesus vai abrir. Jesus não pode abrir. Ele mesmo, ele não tem nem chave. Jesus não tem as chaves do reino. Ele tinha e deu para Pedro. Aí você vai, não, Jesus vai abrir para mim. Ele diz, eu não posso abrir para Pedro. Vai atrás dele. Escuta o que ele pregou, escuta a doutrina dele. Ele tem uma doutrina. Se eu dei a chave para ele, é porque ele tem doutrina para você, para abrir para vocês. Vai atrás dele. Não, eu quero é Jesus. Não posso abrir isso para você. Não tem essa chave mais. Jesus. Isso é espantoso, mas é verdade. Jesus pegou a chave e disse, te darei a chave do reino do céu. A quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. Mas Jesus não ficou sem chave, mas aquela ele não tem, ele já deu. Aquela chave do reino, ele já deu. O reino foi aberto no dia de Pentecoste por São Pedro, porque ele tinha a direção de Deus e as chaves para abrir o reino para o povo. Para eles saber de alguma verdade, eles não tinham que perguntar ao bispo, ao sacerdote e qualquer homem daquele dia. Eles tinham que escutar aquele homem simples que era o Pedro. Mas nós vamos escutar ele? Sim, é ele que tem chave. Mas nós queremos escutar o mais sábio, não, é ele que tem chave. Ninguém mais tem a chave. A chave do reino foi dada a ele. Então no dia de Pentecostes ele abriu direitinho. Já estava convertido. Aí ele pôde confirmar os irmãos. Que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37, 38. Mas aí diz, é doutrina de Pedro. Não, é doutrina do Espírito Santo, de Jesus, que deu a chave para Pedro. Diz, só que eu, Pedro, não posso abrir. Lá no dia de Pentecoste, eu vou estar em forma de Espírito. O único que vai estar em carne é você. E que eu confio em você e te dou a chave. Você abre para eles. Eu vou estar lá, mas eu vou estar em Espírito. E eles estão precisando de um homem que abra aquilo. Então você vai estar lá, você vai estar em carne e eu vou estar em espírito em você. Por isso que eu te dou a chave. Tem gente que quer abrir para os outros, mas não tem chave. Tem pastor que quer abrir os selos para os outros, mas não tem chave. Vai adiantar? Tem igrejas que quer abrir, mas não tem chave. Tem assim chamado profetas na terra hoje, que diz que vão revelar os 7 trovões, 7º selo. Eles não têm chave, irmãos. A Bíblia nunca diz, a Bíblia não diz que deu chave para ele. Eu já vi a chave com alguém, eu já vi o selo aberto. Como que vai ter alguém mais com chave? Não tem mais ninguém com chave. A chave para abrir os selos, os trovões, o novo nome, foi dada ao 7º anjo. Ninguém mais pode fazer, nem Jesus podia fazer. Jesus disse, aquele dia e hora, o filho não sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Porque as chaves para o dia e a hora seria nos dias do irmão Brana. A chave é o 7º selo. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ali estava a chave. Mas quem quer a chave? Amém. Não, isso aí são coisas simples, entende? São coisas simples que as pessoas passam por alto e elas não conseguem receber a mensagem por isso. Aí o irmão Brana vem, mas também se necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo para que você possa entender a verdade de que Ele é um. Se necessita de uma revelação para ver que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas acerca desta verdade. Satanás entrou lá na Umbanda. Não, entrou na igreja. E qual igreja? Se Satanás entrou na igreja, ele entrou na pentecostal e cegou eles para não ver que há um só Deus. Satanás entrou na igreja, mas qual igreja? Entrou na igreja da mensagem, onde os teólogos estão reunidos em torno dela, como os filisteus estavam guarnecidos em torno da fonte, mas Deus tinha um pequeno Davi.
Que aquele Davi tinha um desejo que foi cumprido, porque ele tinha valente. E Deus teve um Davi nesse tempo, chamado William Branham. E sabe o que acontece? Deus tem valentes também. E o irmão Branham mostrou que os valentes de Davi, nos dias de Davi, os valentes de Davi eram gentios. Porque aquilo estava apontando para os valentes de Cristo na última era da igreja, que não são judeus. Somos nós, os gentios, os valentes. Aí pensa que nós somos valentes, acha que nós somos de briga. Não, não é isso não. Não adianta querer brigar comigo, porque eu não brigo com ninguém, não sou de nada. Oh, mas você não disse que é valente? Essa valentia aqui é da palavra. Entende? É valente da palavra, você tem que entender e ver essa revelação. Aí o irmão Branham continua dizendo, e quando eles foram cegados, não foi muito tempo depois que a igreja de Roma cessou de batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque até no ano 100 tem um batismo realizado em nome de Jesus Cristo. Mesmo em Roma. Já tinha batismo em nome de Jesus Cristo. Mas depois do ano 100, aí eles começaram a formar esse batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. E o povo gostou dessa ideia e que está com isso até hoje. Você vai, explica a Trindade. Oh, meus irmãos, é um mistério. Trindade é mistério. Vai na Bíblia, vê se tem mistério, se a Trindade existe. É mistério mesmo, que não tem nem na Bíblia. Aí você vai para os teólogos e diz, não, mano, aqui o mistério está em dois. É o Pai e o Filho. É os teólogos da mensagem. Mas você vai no irmão Branham, ele diz, olha, é mistério. É um só, mas é mistério. Mas é um, não tem jeito. Esse é Branham falando, você quer ver? Deixa eu ler aqui o parágrafo 63. Podia ler o 62, tem tanta coisa boa aqui. 63, a revelação de Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não pode ser nada menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifestada em carne. Oh, teólogos, e tem os seguidores dos teólogos também, porque tem gente, irmãos, que gosta de popularidade. Tem gente que gosta de estar ao lado de gente grande. Então, para quem tem as chaves, não serve. Porque Pedro, além de não ser grande, teve um problema um pouquinho na hora da morte de Jesus. Falhou, negou. E aquilo ali era exatamente para as pessoas não ter confiança em Pedro. Mas aquilo não atrapalhou uma vírgula para o eleito. O eleito olhava, não, Pedro podia dizer, oh meu Deus, fracassei lá atrás, como que as pessoas vão crer em mim? Deus quer desse jeito. Não, você pode pregar, Pedro. Você pode pregar porque o eleito vai crer em você. Os outros que não creem em você, porque não são eleitos mesmo. Mas o que eu fiz atrapalha, Senhor, eles crerem em Ti. Não, o que você fez foi só para atrapalhar, para eles não entrar mesmo. Eu não quero eles lá dentro. É só você mesmo. Tem hora que você pensa, a minha falha está atrapalhando os outros. Eu não quero falhar, não quero errar. Mas a minha falha está atrapalhando fulano ali. Mas se ele está sendo atrapalhado por minha falha, eu tinha que falhar mesmo, porque ele tem que ser atrapalhado. Ele não pode ir para o céu, senão ele vai. E vai enganado. Vai ter que chegar uma hora de uma separação. Jesus mesmo, você sabe, ele falou coisa que não está escrito nem na Bíblia. E você sabe que nem Jesus podia fazer isso? Né? Mas ele tem uma doutrina. Mas ele não podia fazer isso. Mas ele estava fazendo por causa de uma doutrina. Ele estava formando uma doutrina. Aquele que não comer a minha carne e não beber o sangue do Filho do Homem não tem vida em si mesmo. Aquilo é uma doutrina, irmãos. Porque as pessoas não correm de Jesus quando Jesus está curando. Todo mundo quer Jesus curador. As pessoas não correm do irmão Branham quando o irmão Branham está curando. A África mesmo chegou a dizer uma vez, queremos, Branham, aqui, o seu dom, não sua doutrina. E vocês têm que saber, africanos, se vocês não querem a doutrina de Branham, nem Branham vocês têm.
porque ele não foi mesmo, e ele não vai. Vocês têm que querer a doutrina, vocês não têm que querer os sinais, vocês têm que querer a doutrina. O que faz um povo sadio não são os sinais. Os sinais você traz sapo, lagartixa e um monte de coisa. Você traz aranha, pega tudo, mas a doutrina põe tudo para correr, só vai ficar o verdadeiro peixe. Os outros vão tudo correr. Porque é a doutrina que faz a separação. Para que Jesus falar? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue. Jesus não tinha base em nenhum versículo do Velho Testamento. Ele não tinha base para mostrar para eles. Eles olharam e disseram, ele saiu fora da Bíblia completamente. Saiu fora da lei de Moisés. Moisés disse que nós não podemos comer nem carne de porco, nem beber sangue. Diz que tem que beber o dele, nós não podemos beber sangue de animais. Ele disse que é o dele agora. E Jesus parou firme naquilo. E o que era aquilo? Doutrina. Aquilo era uma doutrina. A cura divina, vem todo mundo. Você vem do jeito que você está. E muitas vezes fica do jeito que você está mesmo. Um monte de gente. Mas na hora da doutrina, olha, isso você não pode fazer. Isso daqui também. Olha, cuidado com isso daqui. É doutrina. É hora de estabelecer a doutrina. E as pessoas querem Deus, mas não querem a doutrina de Deus. Eles querem Jesus curador, mas não querem a doutrina de Jesus curador. Dizendo, eu e o Pai somos um só. Eu sou o mesmo. Eles não querem a doutrina, eles querem Jesus. Eles querem Brana, como a África e outros lugares querem. E dentro da mensagem, mesmo no Brasil, eles querem irmão Brana. Mas querem irmão Brana pregando só as coisas da restauração. Irmãos, é nisso que eu quero mostrar para vocês que batismo, ceia, deidade, não é doutrina do irmão Brana. Já está na Bíblia. A gente tem que procurar agora ver, cadê a doutrina do profeta? A doutrina do profeta. Nós temos que descobrir onde está a doutrina do profeta. Por quê? Essas coisas não eram doutrina dele, é doutrina de Pedro, de Paulo, da Bíblia. Já está escrito. O que ele veio fazer? Como Elias veio restaurar estas doutrinas que nós não sabíamos, ele restaurou. Mas não é dele, ele restaurou. Agora, eu quero mostrar para vocês o que é a doutrina de William Branham. Tão simples, né? A doutrina de William Branham. Quando você lê a mensagem A Semente da Serpente, aquilo você fica sabendo. Mas a doutrina de quem isso daqui, meu Deus? É de William Branham. Essa é de William Branham. Quem foi que pregou isso? Eu sei que São João pregou isso lá atrás, mas ninguém entendeu. Eu sei que Jesus falou no Gênesis. Deus falou no Gênesis, mas não foi entendido. São João disse, mas não foi entendido. São João, 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno. Mas ninguém pôde explicar aquilo como uma doutrina. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele não veio restaurar aquilo, ele veio revelar aquilo. Então, quando ele revelou aquilo, formou-se uma doutrina. A semente da serpente é uma doutrina. Você, quando for pregar a semente da serpente, você tem que saber, é uma doutrina que Deus deu ao profeta. Ninguém sabe disso, não tem denominação. Você vai encontrar as pessoas falando, o joio e o trigo. Isso daí qualquer crente crê. Essa não é a doutrina de William Branham. Mas quando você prega a semente da serpente, vai mostrar também o joio e o trigo. Só que você tem que identificar a doutrina, a semente da serpente, conforme o profeta pregou, é a doutrina de William Branham. Ninguém nunca pregou a semente da serpente como William Branham pregou. Nós temos livros para ensinar isso. Era uma doutrina de William Branham. Você não encontra ninguém pregando. O tempo que você vive na terra, você nunca ouviu alguém pregar isso daí. Quem foi que pregou? William Branham. Mas para quem foi dada as chaves? Foi para ele. É ele que revela aqueles mistérios. Então, aquilo é uma doutrina dele. Você tem que saber, é uma doutrina do profeta.
Se eu não crer na semente da serpente, como o irmão Brana pregou, não adianta nada eu dizer que creio em profeta. Para eu crer no profeta, eu tenho que crer na sua doutrina. Para eu crer em Pedro, eu tenho que crer na sua doutrina. Para eu crer em Jesus, eu tenho que crer na sua doutrina. Eu e o Pai somos um. Para eu crer em Pedro, eu tenho que crer na sua doutrina. Mas não era de Pedro, era do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem que usar um homem. E aí Pedro estava pregando aquela doutrina no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu, ele estava batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma doutrina. Batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, não tem uma pessoa na Bíblia batizada assim. Então não é doutrina da Bíblia. Você vai encontrar na era católica, 320 depois de Cristo, aí você vai encontrar o batismo feito falando Pai, Filho e Espírito Santo e batismo de criança. Ali você encontra. Mas para encontrar a doutrina verdadeira de Cristo e dos apóstolos, você tem que procurar na Bíblia e ver, isso aqui é doutrina. Olha o que Pedro ensinou. Olha o que Paulo ensinou para as mulheres. Fica calado nas igrejas. Isso é doutrina. Ele está ensinando, é doutrina. Olha o que Pedro ensinou até na sua primeira carta, a forma da mulher vestir, não cheia de joias. O que é isso aqui? Doutrina. Doutrina de Pedro. Mas é doutrina de Pedro, mas está escrito na Bíblia. Isso daí é de Pedro, não quero saber que é de Pedro. É de Pedro, mas quem deu a chave para ele? Então você tem que respeitar aquela pessoa, não apenas aceitar. Tem hora que as pessoas aceitam, eu aceito o que Pedro pregou no dia de Pentecostes, que foi o batismo em nome de Jesus Cristo. Mas eu não consigo crer naquilo que ele fala. Eu não consigo crer naquelas doutrinas das suas cartas. Eu creio em Paulo, mas eu não consigo crer naquilo que Paulo ensinou, que a mulher, ela salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer, porque não é só dar à luz filho. Ele podia ter parado. A mulher salvar-se-á, porém dando à luz filho. E parasse. Estava bom demais. Mas ele quis mostrar o que era real. Salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer na fé com bom senso. A coisa muda. Permanecer na fé que é difícil. Dar luz filho não é difícil. Permanecer na fé que é difícil. Então ali é doutrina que os apóstolos tiveram. Essas doutrinas dos apóstolos não é do irmão Brana. Eu quero que você veja isso. As doutrinas dos apóstolos são dos apóstolos. Aquilo já está estabelecido na Bíblia. Irmão Brana veio restaurar porque nós não tínhamos elas. Então, irmão Brana veio restaurá-las. Mas a doutrina do profeta é o que nós já começamos aqui. Essa doutrina, já começando a falar, a doutrina do irmão Brana, que é a semente da serpente, casamento, divórcio. Nós temos casamento de divórcio pregado por Moisés, pregado por Jesus, pregado por Paulo, que está na Bíblia. Mas nós temos casamento de divórcio pregado por Brana. Isso é doutrina. Casamento de divórcio. Do jeito que ele pregou casamento de divórcio, você deve observar aquilo. Por isso, muitos africanos, eles chegam ao ponto de dizer, nós cremos no profeta, mas não cremos nos seus ensinamentos. Cremos no profeta. Ele, como profeta, ele foi um homem de Deus. Por certo, ele curou sua barriga. Ele sarou você de câncer. Ele tirou a tuberculose de você. Ele fez você andar. Você estava paralítico. Ele te deu vista, cego. Mas agora, o mesmo que fez esses sinais, tem uma doutrina. E se você não admite aquela doutrina, você está perdido com os sinais. Porque os sinais é para você ficar inexcusável diante de Deus. Eu fiz isso para você. Deus vai falar, olha, eu fiz isso, eu estava ali no meu filho, eu fiz isso. Curei, salvei, levantei, perdoei. Eu fiz isso e você não creu na minha doutrina que eu e o meu Pai somos um. Eu fiz isso. Então, vai chegar Pedro no dia do julgamento e dizer para as pessoas, olha, eu fiz isto, eu ensinei isto,
Você creu quando eu estava na porta do templo chamada Formosa, não creu? Sim, aleluia. Nós vimos a cura, foi muito bom, o coxo andou, muito bem. Você creu em todos os sinais que eu pude fazer, muito bem. Só que tem uma coisa, e a minha doutrina? Você creu? Não, nós que cremos em você, nos seus sinais, mas a doutrina não deu para crer. A doutrina de Paulo, a doutrina de Pedro. E aquilo está estabelecido na Bíblia Sagrada, mas as pessoas não conseguem crer. Irmãos, isso é só para eleito. O eleito vê os sinais, mas o eleito vê a doutrina. Nós cremos no profeta e na sua doutrina. Aquilo que o profeta veio como doutrina, casamento e divórcio, é uma doutrina. Você pode ver, é do jeito que o profeta pregou. Não, isso daqui não faz nem um pouquinho de bem para um católico. Casamento e divórcio. Não resolve problema de católico, não resolve problema de protestante, não resolve problema de pentecostais. Não, casamento e divórcio é doutrina. Resolve o problema de quem crê no profeta. Crê no profeta. Eles querem tomar isso daqui para resolver o problema do outro lá. Traz pessoas todas arrebentadas. Isso daqui tem jeito. Mas se você crê no profeta, viver a mensagem do profeta, tem jeito. Mas se não crê e não viver, não tem jeito não. Não tem jeito. Por quê? Porque essa doutrina é para o seu povo. Isso aqui é para o seu povo. O próprio irmão Brana diz: isso daqui é para aqueles que creem no meu ministério. Entende? É isso daqui. Essas coisas aqui que estou pregando é para quem crê nesse ministério do profeta. Então, semente da serpente. Eu peguei só algumas coisas aqui, só para mostrar para vocês. Casamento e divórcio. O cordeiro saiu do trono. Você já ouviu alguém pregar? Desde que Jesus morreu, você já ouviu alguém pregar que o cordeiro saiu do trono? Você só escuta os outros pregar, o cordeiro está no trono. Então, o cordeiro saiu do trono é uma doutrina do irmão Brana, não é minha. Tem gente que quer colocar isso em cima de mim, não tem nada a ver com isso não, filho, eu só creio. Não é doutrina minha, isso é doutrina do profeta. Isso é doutrina do profeta. Eu não creio apenas no irmão Brana, curando enfermos, expulsando demônio. Olha a foto dele, a coluna de fogo na cabeça dele, a vindicação de Deus sobre ele. Não creio só nisso não. Eu creio na sua mensagem, eu creio na sua doutrina. Entende? Isso daqui é doutrina do profeta. O cordeiro saiu do trono, ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ah, mas que mensagem. Onde você encontra isso? Que doutrina é essa? Do profeta. Isso é a doutrina do profeta. Não é de Franca não, vocês estão enganados. É do profeta. Franca não sabe nada disso. É o profeta que revelou e nós vimos e estamos pregando. Certo? Então o que você tem que saber. E isto pertence como doutrina ao profeta. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui rapidamente, porque não vai dar para me ler tudo também. Tão bom a unidade, né? Mas outra coisa, você já viu que o 7 selos é uma doutrina do profeta? 7 trovões, o novo nome é doutrina de William Brana. Você já ouviu alguém pregar que Deus tem um novo nome? Só o William Brana que pregou mesmo que Deus tem um novo nome. Agora, quando você chega agora na noiva, você já ouviu alguém de dentro da mensagem pregar que o novo nome é Brana? Agora nós já sabemos. Irmão Brana diz que ele, Cristo, tem um novo nome, porque ele teve um nome no amanhecer, Jesus, e ele tem um novo nome no entardecer, que é Brana. Mas você já ouviu alguém pregar dentro da mensagem que o novo nome é Brana? Não, então essa é uma doutrina da noiva. A mesma doutrina do profeta é a nossa. Por quê? Porque nós comemos o livrinho e profetizamos outra vez. Então é a mesma doutrina. O que o profeta tem como doutrina, semente da serpente, casamento e divórcio, cordeiro saiu do trono, um novo nome. E ele diz, soletrou bem assim, B-R-A-N-H-A-M. Irmão Brana soletrou. E ele diz, escuta, ele diz assim, Deus não pôs o seu nome em mim. Eu quero mostrar isso para vocês, que vocês estão errados em dizer que é o nome Jesus, o novo nome. Irmão Brana diz assim, Deus não pôs o seu nome, mas ele não falou do novo, porque o novo ele não podia falar. Deus não pôs o seu nome,
em mim. Quer dizer, Deus não pôs o nome Jesus em mim. Deus não pôs o seu nome em mim. O único lugar provido por Deus, 168. Ele não pôs o seu nome. Então, eu que tenho que mostrar para você agora. Ele pôs o novo nome nele. Ele não pôs o nome, porque ele não podia pôr o nome dele nele. Vamos dar só uma olhadinha. Outra vez, Abraão restaurado, 45, ele diz que Deus deu parte do seu nome para Abraão. H-M. É parte do seu nome. Ele diz H-I-M e H-A-M. Deus deu parte do seu nome para Abraão. Agora, você tem que ver que Deus mandou irmão Brana soletrar. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Mas espera mais um pouquinho, porque é mais luz. É que Deus vem e fala através do profeta Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ó, aquilo ali fecha o assunto. Essa é a doutrina do profeta. Um gentil levará o seu nome. Agora, não é que um gentil levará o nome de Jesus. Nós todos carregamos o nome de Jesus. Ele diz, um gentil levará o seu nome. Porque ele não podia dizer, gentil vai levar seu novo nome. É um gentil levará o seu nome. E como gentil, qual o nome podia ser? Porque Deus, quando veio lá atrás, ele veio para os judeus, ainda que ele não era judeu, nem gentil, ele era Deus, mas ele veio entre os judeus com aparência de judeu. Deus foi assim. Ele veio para o judeu com aparência de judeu, e ele não era judeu. Agora, desta feita, ele veio para os gentios com aparência de gentil. Para o gentil, ele veio com aparência de gentil. Brana é aparência, não tem aparência de judeu, não é aparência de gentil. Por quê? É um nome gentil. H-M. Um gentil levará o seu nome. Então, qual é o nome? Deixa eu encerrar, porque o meu tempo, mesmo que vai, ainda dá para mim terminar. 207, tudo coisa conhecida, ó. A união invisível da noiva, 207. Presta atenção, porque isso daqui, irmão, isso daqui para nós é o suficiente para saber as doutrinas do profeta. Tem gente que nem prega isso e diz, eu prego a mensagem de mão brana. Não prega isso. Você não prega o 7º selo revelado, o 7 selo revelado, os 7 trovões, o novo nome. Você não prega a doutrina do profeta. Você nem conhece. O que você conhece? Conhece que irmão Brana curou, irmão Brana ressuscitou, irmão Brana fez isso, irmão Brana fez aquilo. Mas você sabe que o irmão Brana pregou casamento e divórcio também e diz o que você tem que fazer? Você já viu que o irmão Brana pregou o novo nome? Ele diz que o novo nome é para essa era, para nesse tempo final. Ele mostrou que é para esta era. Como Abraão, ele teve um nome mudado de Abrão para Abraão. E agora, você sabe que tinha que ter um novo nome? Foi irmão Brana, mas eles não pregam isso. Então o povo prega sobre irmão Brana, mas não prega as doutrinas. O povo prega sobre Jesus, mas não prega as doutrinas de Jesus. Eu e o Pai somos um. Eles vão lá pregar, não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3. Isso não é doutrina nem da Bíblia, nem de lugar nenhum. Isso é de catecismo. Isso não é da Bíblia. Agora, se você chegar a pregar a doutrina de Jesus, ele diz que ele e o Pai é um só. Isso é doutrina. Quem vê a ele, vê o Pai. Isso é doutrina. Quem não comer a carne dele e beber o sangue dele não tem vida. Isso é doutrina. Não, você não tem base em lugar nenhum. É uma doutrina porque Deus deu para aquela pessoa, naquele dia, que tinha um ministério profético, messiânico, como Jesus teve. E o mesmo veio com o irmão Brana. Irmão Brana teve um ministério profético de filho do homem e de Messias para os gentios. Que Jesus foi Messias para judeus e samaritanos, mas nunca o ministério messiânico aconteceu entre os gentios. Tinha que acontecer nos dias da voz do 7º anjo, cumprindo São Lucas 17, 26 a 30, que são os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Amém. Meu Deus, 207, a união invisível da noiva. Aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria. Tem muita gente que está numa igreja que não funciona mais, gente. Tão pouco é pentecostal. Eu sou pentecostal. Também não funciona essa igreja.
Funcionou em seus dias, porém é outro dia. O que é hoje, irmão Brana? Esta é a abertura dos 7 selos. Essa é a doutrina, filho. 7 selos é doutrina. Você tem que saber. É doutrina? É. Quem é que tem a doutrina dos 7 selos revelada aí dentro da mensagem? Todo mundo prega 6 selos revelados. Eles não têm a doutrina dos 7 selos. Essa é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho. Por quê? Porque é uma doutrina. É novo. É uma doutrina. Sou estranho. O que Jesus disse era uma doutrina. Eu e o Pai somos um. Sou estranho. Quando Jesus diz que aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não tem vida em si. Sou estranho. Era uma doutrina. Quando William Branham pregou a abertura dos 7 selos, soou estranho até para o povo da mensagem. É uma doutrina. Você não pode ter fé no irmão Branham só porque curou enfermo, expulsou demônio, fez maravilha. Hoje nós temos livros de testemunhos do irmão Branham. Não, eu quero ver você ler o livro da doutrina do irmão Branham. 7 eras, 7 selos revelados, 7 trovões revelados, novo nome encarnado, manifestado num homem. Eu quero ver você ler isso. Olha, isto sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta, exatamente perfeito. Amém? Aí tem o 236 que ele fala a mesma coisa, é exatamente o dia dos 7 selos. Esse é o dia dessa doutrina. Então, se o irmão Branham teve a doutrina do Cordeiro fora do trono, que está aí no intervalo, no primeiro selo, que ele tinha que começar o selo já mostrando Deus em simplicidade. Deus em simplicidade quer dizer Deus num homem. As pessoas só perguntam, Deus em simplicidade, aí passa. A Deus em simplicidade quer dizer Deus estava em Branham. A simplicidade. E ele diz, Deus escondendo-se em simplicidade e revelando-se através da mesma. Amém. Que cada um de nós possamos receber essas coisas dentro de nós, porque isso aqui é o mais importante. Eu marquei outra coisa, que no 229, o irmão Branham falou assim, que vocês têm que nascer da mensagem. Isso é uma doutrina. A doutrina de Jesus é nascer de novo. São João 3. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. O irmão Branham vem aqui e diz, você tem que nascer de novo da mensagem. Eu já sou nascido de novo de São João 3, só que agora eu tenho a doutrina de William Branham nesse dia. Eu digo, eu não creio em doutrina de profeta, eu creio na Bíblia. Você não crê nem na Bíblia, nem batizado no nome de Jesus Cristo você é. Nem na Bíblia você crê. E vocês que dizem que crê no profeta, não crê na revelação do selo, vocês só crê que ele foi um milagreiro, curou, operou maravilhas. Para isso é fácil crer nele. Eu quero ver você crer na doutrina dele. Crer em Jesus curando doente é fácil. Duro era crer que ele e o Pai eram uma coisa só. A mesma coisa é hoje. Você crê na mensagem do profeta, não é difícil, é fácil. Duro é você crer que eu estou pregando a verdade. E isso que é duro, você crê nisso. Eu falar para você, se você sabe que o que nós estamos pregando é a mensagem que o próprio irmão Branham já tinha mostrado, ela tem o assim diz o Senhor. Se ela tem o assim diz o Senhor, no tempo do irmão Branham ela não podia, porque Deus não usa 2 profetas ao mesmo tempo, diz o irmão Branham. Então ela não podia manifestar nos dias do irmão Branham, ela começou ali, mas ela não podia manifestar naqueles dias, mas ela tem o assim diz o Senhor. Então o profeta já partiu, agora ela, a noiva, a esposa de Cristo, que é composta do quíntuplo de Efésios 4:11, tem, agora ela tem. Você tem que saber que ela tem o assim diz o Senhor. Deus forte. Nós sabemos que aquilo que nós pregamos é o assim diz o Senhor. Não é que somos profeta, porque nós somos homens também, Senhor. Mas é porque o Senhor profeta posicionou nós neste lugar. E a Bíblia Sagrada, Senhor, em Apocalipse 10, 8-11, também nos posicionou assim, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Somos representados em João, que comeu o livrinho
e nós aqui comemos o livrinho. Que livrinho, Senhor? Esta é uma doutrina do seu profeta, livro aberto. Porque todo mundo tem um livro fechado que não pode comer, não pode ler, não pode olhar para ele. Mas nós temos a doutrina do livro aberto, que podemos comer esse livro e profetizar outra vez. Então o que comemos, Senhor? Comemos as revelações, comemos aquele ministério do sétimo anjo e profetizamos outra vez a povos, reis, nações e línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa este povo e abre a mente de cada um, o coração, para crer, Senhor. Se é eleito, eu sei que não preciso nem orar, Senhor. O eleito ele vai crer mesmo. O eleito vai romper barreiras. O eleito vai enfrentar fileiras de filisteu. O eleito vai vencer a cada momento. Ele não importa com nada senão com a palavra. Ele rompe todas as coisas. O eleito não quer aparecer porque, eu creio porque tem sinais. O eleito, ele crê pela palavra, pela verdade. Ajuda esta igreja neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto esta igreja visível aqui em Curitiba nesta noite, como esta igreja invisível através da internet que recebe a sua palavra, e aqueles que vão ouvir ainda os CDs. Derrama esta revelação para que eles possam aceitar a doutrina do profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo.